E o senhor, como se Eu. portou o nosso querido mercado de O tecnologia? mercado dos nerdolas, né? Isso. Quais as posições mais quentes? Conta pra gente qual foi a tua visão do nosso segundo trimestre desse ano. Boa. Em linhas gerais, a gente teve um mercado mais aquecido, menos tímido do que o primeiro trimestre. Comparando com 2023, eu encaro que foi um mercado melhor, tá, em termos de posições, mas o mercado ainda carecendo bastante de mão de obra operacional. Então, assim, por conta da situação financeira, da situação do governo, etc e tal, muitas empresas de fora pararam de investir no Brasil e isso acabou embarreirando muitos projetos. Então, por isso que a demanda por vagas de tecnologia ela diminuiu comparando com 2023. Vagas operacionais, você disse. Vagas operacionais, aí eu estou falando de engenheiros de software, estou falando de arquitetos, estou falando de testes de qualidade, processos, projetos, produtos, que a gente vai falar aqui, mas é uma linha de posições que vem crescendo bastante. Mas os devs, né, que são a grande demanda das consultorias de recrutamento e seleção de tecnologia, comparado ao segundo semestre do ano passado, melhorou um pouco. Por quê? Porque as empresas também estão começando a soltar novos projetos. Isso muito oriundo do boom da inteligência artificial, da automação, da Exato. nuvem, né, a cloud. Então, o mercado precisa de mão de obra capacitada e aqui no Brasil a gente ainda tem uma mão de obra muito escassa, tecnicamente falando. E reflexo disso, a gente trabalhou, se não me engano, 38 posições de tecnologia, agora nesse segundo trimestre, né, e para diversos clientes. Então, nós como Headhunters acabamos sendo um termômetro ali na ponta de como é que o mercado de tecnologia está navegando. Quanto mais a gente tem um volume de vagas, mais o mercado está se mexendo. Quanto menos volume de vagas a gente tem, mais o mercado está retraído e planejando como é que vai se mexer. E você sentiu que o RH que contrata a gente, ele tá mais inteirado sobre esse assunto ou, eventualmente, isso depende muito de cada cliente? Depende muito de cada cliente, mas o que eu percebi é que, falando por setores, assim, né? Indústria, varejo, serviços, e-commerce, empresas de grande porte, vamos colocar assim, o que essas empresas aprenderam aí com o mercado de tecnologia é como capacitar melhor o teu time para atender o teu cliente interno. Então, a gente vê empresas que aumentaram o time de talent acquisition, por exemplo. Voltados para tecnologia. Para tecnologia. Então, assim, o cargo tech recruiter nunca foi tão demandado no mercado quanto ele está sendo agora. Então, mas na tua visão, ele está sendo demandado de uma maneira estruturada ou é ali na pandemia que, cara, todo mundo virou tech recruiter e, cara, foi uma zona? Ele está sendo estruturado sob demanda. Tá? Então, assim, a gente consegue ver esse efeito de sanfona nas empresas, Exato, inclusive. exatamente. Né? O que as empresas fazem? Elas vão lá nas consultorias de headhunting, pegam todo mundo. E aí passa 6 meses, 1 ano, esse quadro vai enxugando e a gente vê essas pessoas voltando à consultoria, etc e tal. Então, é um mercado que se adaptou sob demanda, não se preparou. Então, por isso que a gente vê hoje muitos tech recruiters que não sabem a diferença de um front-end para um back-end para um full stack. E isso lá na ponta, para recrutar, faz sim diferença, né? A gente tem a sorte de na Techers termos pessoas que de fato são do mercado de tecnologia, recrutando para o mercado de tecnologia, né? E a gente, inclusive, tem um programa para cuidar dessas pessoas, para que elas continuem com a gente. Exato. Mas é um movimento que a gente viu acontecer sob demanda, não um movimento estruturado. Muito parecido até com o movimento da pandemia do home office. Sim. Né? Vai todo mundo trabalhar de casa. Exato. Tá, mas a gente está começando a ter vaga. Eu não tenho pessoas técnicas para recrutar. O que eu faço? Vai na consultoria e arranca de lá. Ou vai na empresa de tecnologia e arranca o RH da empresa de tecnologia e traz para cá. Né? Isso estanca o teu problema a curto prazo, mas a longo prazo acontece essa bolha aí que a gente está vendo dos tech recruiters que tem me abordado semanalmente perguntando se tem vaga para trabalhar com a gente. Exatamente. Tem muito tech recruiter no mercado e muito tech recruiter com conhecimento muito superficial sobre tudo. Porque, na verdade, né, Mari, não é que é um tech recruiter, ou seja, ele não recruta, na maioria das vezes, ele faz uma abordagem de 15 minutos e ele já entende que aquilo ali já é recrutamento. Cara, a gente sabe que isso é o passo básico. Ele faz o recrutamento e não faz a seleção. Ele faz a triagem, né? Exato. E teve uma vez que eu entrevistei que tirou um checklist. Então, ele tinha um checklist de front-end, um checklist de back-end, e de todas as linguagens, React, Node, PHP e tal. E aí eu falei para ele assim, mas como que você
tudo bem, você faz uma pergunta. Você conhece de PHP? Check. Você conhece de front, de React? Check. E aí eu falei, mas como que você entende a profundidade? Ah, não, isso eu deixo para o cliente. Então, é basicamente um depara e ele entrega para o cliente. Poderia ser um e-mail, né? Poderia ser um formulário. Google Forms, poderia ser um né? formulário. Basicamente. Que acaba gerando demanda para o cliente, né? E aí você não está resolvendo o problema para o cliente. Então, você conhece de back-end? Conheço, beleza. E paralelismo? Bum, aí buga. Né? Eu trabalho com API, mas você construiu a API ou você consome a API? Tem uma diferença gigantesca entre desenhar uma API e consumir de uma biblioteca que já existe, né? Então, esses pontos técnicos fazem a diferença na hora do atendimento lá do gestor que vai, de fato, entrevistar um candidato já filtrado, já validado, e não somente checklistado, né? Exato. As maiores posições demandadas para TI são desenvolvimento, segurança da informação e Data Analytics. E projetos, né? PO. A gente fez bastante coisa. Verdade. PM, Produtos e projetos tem... O que era projetos agora tornou-se produto, né? Ou Product Owner, o PO. Então, você que tem skills aí para relacionamento com cliente interno, reuniões, cronograma, você que é organizado, se aplicar para posições de produtos, de projetos, tem bastante oportunidade. O que podemos esperar da área de tecnologia, contratações, segundo trimestre? Terceiro trimestre. Segundo semestre, terceiro trimestre e quarto trimestre, né? Cara, eu vejo uma grande tendência para o mundo digital, tá? Então, para a área de produtos, prototipagem, projetos, é uma tendência muito forte agora para o segundo semestre. E para um ponto que você trouxe aí, que é a automação. Então, as posições de RPA, de engenharia, arquitetura de soluções, cloud, é algo que a gente vai ver mais aquecido no segundo semestre, em paralelo ali com segurança da informação, com a questão do LGPD e ISO, etc. É algo que é sempre bom estar atento, quem puder se especializar, quem tiver certificações, o mercado vai demandar mais oportunidades no segundo semestre para essas três linhas, digital, automação e segurança em linhas gerais. Eu colocaria em quarto ponto ali Data Analytics, né? Então, análise de dados, muito em função do que a gente tem visto de marketing digital, de mineração de dados, etc. e tal. Então, em paralelo a isso, uma quarta opção colocaria investir aí no mercado de análise de dados. E eu acho que esse movimento é o que já começou a impactar nas posições de recursos humanos. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, a partir do momento que nós temos um direcionamento das empresas para o crescimento para a tecnologia, e já de fato uma mudança do mercado offline para o mercado online, força as áreas de recursos humanos a estarem de fato mais ligadas, né? Sim. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E se por um acaso você tiver dificuldades para contratar profissionais de tecnologia das áreas de dados, arquitetura, governança, estruturação e analytics, manda uma mensagem para a gente que a gente vai te dar todo o suporte para recrutar e selecionar os melhores talentos do mercado para você. Solicite uma proposta através do nosso site www.techers.com.br.